Olá, pessoal. Essa é uma resolução de uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2020. A disciplina aí é física, né? E o assunto é eletromagnetismo. É uma questão aí da usina geradora de energia elétrica, lei de Faraday. Se pegar a prova amarela aí do segundo dia, é a questão de número 130. Vamos lá para a leitura. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nesta situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do... E aí vem as alternativas. O que aumenta para aumentar a diferença de potencial na usina geradora de energia elétrica? Tem aí algumas grandezas que ele falou, né? Fluxo magnético e por aí vai. Essa questão aí é a indução eletromagnética, a lei de Faraday, né? E é um princípio físico que é utilizado para gerar energia elétrica, que é gerada energia elétrica nas usinas, e essa energia elétrica chega até as nossas residências. É importante lembrar que muitas vezes o professor fala do princípio físico, né? Lei de Faraday, indução eletromagnética, mas não fala da aplicação, né? Então é importante ter essa relação aí, né? As usinas hidrelétricas utilizam o princípio físico da lei de Faraday para a produção da energia elétrica que chega às nossas residências. Tem aqui uma animaçãozinha, né, uma figura, que mostra a rotação da bobina, né? Tá aqui uma bobina, no caso aqui não é bem uma bobina, é uma espira, né? Apenas, mas a rotação dela em um campo magnético é que produz aí a diferença de potencial, a força eletromotriz induzida. Note que a variação do fluxo magnético, né? Ela ora aumenta, ora diminui, porque gira, né? Então, ora está aumentando, ora está diminuindo. Como a variação desse fluxo ora aumenta, ora diminui, a diferença de potencial também segue essa oscilação. Ora aumenta, ora diminui. Então, nós temos aqui o que a gente chama de corrente elétrica alternada, diferença de potencial alternada. Né? Nas nossas residências, os aparelhos elétricos funcionam com essa fonte de tensão aí, alternada. As tomadas têm corrente elétrica alternada. Tanto que os aparelhos elétricos trazem na placa de identificação da diferença de potencial, né? Traz lá 110 volts a 220 volts, 50, 60 Hz. O que seria esse 50, 60 Hz? Nada mais é do que a frequência de oscilação dessa corrente elétrica alternada aqui. Muito bem, as equações que são importantes para entender melhor esse princípio físico e ajudar na solução dessa questão são essas daqui, né? Nós temos o fluxo magnético, que é determinado pelo produto do campo magnético vezes a área que o campo magnético atravessa, vezes o cosseno entre a perpendicular a essa área e o campo magnético, né? Nós temos que a força eletromotriz induzida, diferença de potencial, alguns livros utilizam aí essa letra epsilon, outros livros utilizam essa letra V, né? E em módulo, né? Isso aqui é importante porque a questão também fala de módulo, né? O aumento do módulo da diferença de potencial. O módulo dessa diferença de potencial é calculado pela rapidez com que esse fluxo varia. Então, a variação do fluxo magnético é que produz a diferença de potencial. Essa aqui é a lei de Faraday. Outra coisa importante, né, que essa variação do fluxo normalmente é dada pela rotação da bobina. Então, a velocidade angular, se ela for constante, né, é a variação do ângulo gerado pelo tempo. Ou, se a velocidade angular for constante, né, você pode até utilizar que o ângulo rotacionado será a velocidade angular vezes o tempo. Essas equações aqui são as mais importantes para a gente entender melhor esse processo.
Então vamos lá. O que é capaz de produzir o aumento da voltagem nos terminais da bobina devido a um aumento? O que pode aumentar para produzir esse aumento? Então o aumento da diferença de potencial pode ser gerado pelo aumento do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição da velocidade do eixo de rotação do gerador. Se eu diminuo a rapidez de rotação, diminui a rapidez da variação do fluxo. A diminuição da rapidez da variação do fluxo produz uma diminuição da voltagem e não um aumento. Então aqui está errada essa letra A. O aumento da diferença de potencial pode ser gerado pelo aumento do fluxo magnético através da bobina, por meio de um aumento da sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Bem, se eu aumento a área, aumento o fluxo, É importante lembrar que o que gera não é bem o fluxo, é a variação do fluxo. Mas como esse fluxo aqui varia através de uma rotação, ele varia de um valor máximo até zero. Depois de zero até um valor máximo e por aí vai. Então nós temos que o aumento dessa área aumenta o fluxo e, consequentemente, é capaz de produzir um aumento da força eletromotriz induzida. Só que aí tem um problema técnico, Normalmente essas bobinas, elas ficam lá dentro do gerador e elas produzem uma área fixa, e elas possuem uma área que é fixa, que não muda a partir da rotação da bobina. Então, na prática, isso aqui não acontece, mas na teoria é possível de acontecer sim. Letra C. O aumento da diferença de potencial é obtido por um aumento na intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. Bem, é a mesma análise da área. Se eu aumento o campo magnético nessa situação, eu vou ter também um aumento da força eletromotriz induzida. Também na prática isso aqui não acontece. Normalmente esses campos magnéticos nas usinas costumam ser constantes. Mas na teoria aqui, analisando as equações, é possível de acontecer sim. Letra D. O aumento do módulo da diferença de potencial é devido a um aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento da sua velocidade angular. Aí sim, se eu aumento a velocidade angular, aumenta aí a rapidez com que ocorre essa variação do fluxo, porque diminui o tempo, E aí eu tenho um aumento da diferença de potencial. Essa aqui é a resposta que melhor satisfaz a nossa pergunta, Apesar da B e C, teoricamente, também serem possíveis. Letra E. O aumento da diferença de potencial é obtido por um aumento da resistência interna do condutor, que constitui as bobinas, por meio de um aumento da espessura dos terminais. Na verdade, esse aumento da resistência não influencia em nada. O que faz a diferença de potencial não é a resistência. Tanto é que elas nem esse termo, a resistência, nem aparece aqui nas nossas equações. E sim a variação do fluxo. Então a nossa resposta é a letra D. É a melhor que satisfaz. Se bem que B e C, teoricamente, também seriam possíveis. Bem, se você gostou aí da nossa resolução, tá beleza, não precisa se preocupar mais. Mas eu vou fazer um comentário além. Essa questão, ela tem aí uma certa problemática devido à forma que ela aborda. Porque essa equação aqui, ela não traz de maneira direta como que a velocidade angular influencia nisso. Para a gente obter a relação da velocidade angular no aumento da diferença de potencial, do jeito que está aqui na letra D, seria importante que nós conheçamos e saibamos utilizar cálculo diferencial, que é uma disciplina, é uma matéria, é um conteúdo que é restrito ao ensino superior. Normalmente, as escolas básicas, a escola de ensino médio, não costuma trabalhar isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês como seria isso,
E aí, quem tiver interesse, vê. Mas quem não quiser, pode parar aí. A resposta é a letra D, que coincide com o gabarito dado pelo INEP. Então, vamos lá. Então, se eu pego essa equação aqui da diferença de potencial e associo a variação do fluxo com essa equação do fluxo, nós temos essa equação aqui. Ó. Fluxo, campo magnético vezes a área, cosseno de θ, onde θ pode ser calculado como sendo o produto da velocidade angular vezes o tempo. Substituindo essa equação na lei de Faraday, nós temos esse esquema aqui. A diferença de potencial ficaria pelo módulo da variação dessa equação pelo tempo. Então, note que isso daqui não é simples para a gente analisar, não. Se a gente tem o campo magnético constante e a área constante, a variação é pelo cosseno, né? Então, a gente teria um intervalo de tempo grande e isso não daria muito bem para a gente ver essa ideia de oscilação. Né? Então, essa equação aqui ela é apenas uma adaptação da equação da lei de Faraday para explicar um pouco ao ensino médio. Na realidade, a equação da lei de Faraday é essa daqui. Ó. Ao invés de ser delta, que é um intervalo de tempo maior, a gente utiliza um intervalo de tempo muito pequeno. Então, é a variação do fluxo em um intervalo de tempo muito pequeno, seria, no caso, uma derivada, né? Então, a derivada do fluxo pelo tempo é o que me dá a força eletromotriz induzida. Fazendo a derivada desse termo no tempo, né? Aplicando aqui a regra da cadeia, a gente deriva o ômega-t, fica ômega, campo magnético e área, sendo constantes, não são derivadas, e a derivada do cosseno é o seno. Então, o resultado fica ômega, campo magnético e área, que são constantes, derivada do cosseno seno. Na verdade, teria um sinal negativo aqui, mas como a questão está falando em módulo, né? A gente vai utilizar módulo. E aí nós temos essa diferença de potencial como sendo uma função seno. Inclusive, ela está mostrada aqui pela oscilação, né? Essa função aqui na nossa figura é uma função seno. Então, note que se eu vario a velocidade angular para mais, né? No caso, eu tenho um aumento da DDP. Mas se eu vario o campo ou se eu vario a área, também tenho o aumento da diferença de potencial. Logicamente, por questões técnicas, né? O campo e a área, né? Dentro dos geradores, eles são uniformes. Então, o campo magnético e a área não estariam aqui como as melhores respostas. A velocidade angular, como é a rotação, né, essa pode variar se você faz com que a água flua mais rápido através da usina ou tenha maior quantidade de vapor, no caso de uma usina termoelétrica. Então, você pode pôr, né, o gerador para girar mais rápido e isso aumenta a diferença de potencial. Então, é uma questão um pouco problemática, desculpe aí pelo tempo um pouco maior, né? Mas espero que vocês tenham gostado dos comentários. Não esqueçam de clicar aí no sininho para acompanhar nossas publicações. Um abraço a todos.